a concordância verbal. Vamos lá. A própria palavra já diz em concordar com o verbo pode concordar, vimos, com o sujeito, ou com o núcleo do sujeito, ele precisa concordar com o núcleo do sujeito. Vimos na aula de ontem, vamos voltar na página 61, só para recordar um pouquinho, o sujeito composto, quando ele vem depois do verbo, que é formado por núcleos no singular, onde tem mais de uma concordância, né? Podemos fazer de mais de uma maneira. Então, na página 61, o primeiro pontinho que tem no sujeito composto. Olhem aí no slide, acompanhem também na apostila, porque é preciso estudar, é preciso ver regras. Tudo que a gente precisa ver regras. Arthur Rio, já li aqui no bate-papo. Bom dia, meu aluno. Muito bem. Tudo que a gente precisa analisar regras tem que ser muito bem estudado. Então, temos o sujeito composto quando ele vem depois do verbo, que é formado por núcleos no singular. Então, nós temos como sujeito composto respeito e o carinho, núcleo, respeito e carinho, no singular. Então, o verbo pode ficar no plural, ou então, no de baixo, o verbo pode ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo. Vejam, não é errado dizer, é fundamental para os idosos o respeito e o carinho, porque o verbo ser aí vai concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Então, tem esta maneira também da gente fazer a concordância, que às vezes a gente pensa que está errado, mas não está. Ou como pode ser o último ali, o verbo indo para o plural, concordando apenas com o mais próximo, o núcleo mais próximo, que no caso está no plural. Tá? Sujeito composto depois do verbo. O verbo pode estar no plural, em concordância com os dois núcleos, o verbo pode estar no plural, concordando com o núcleo mais próximo que apresenta no plural, ou o verbo ser, é do verbo ser, hein? Ou o verbo ser no singular, concordando com o núcleo que também apresenta no singular, que é o núcleo mais próximo. Aí temos uma regrinha de concordância verbal. Quem faltou aula ontem, nós vimos especificamente esta parte aí, fora a do anterior, né? Então, vamos somente dar continuidade. Na página 62, vamos passar aqui para a página... Peraí. Na página 62... Temos os núcleos do sujeito composto, onde eles são, em que eles se apresentam como sinônimos ou formam uma unidade. A concordância pode ser feita no singular ou no plural. Afeto, carinho são palavras sinônimas, né? Afeto, carinho. Então, quando o núcleo do sujeito, o sujeito for composto, e os núcleos são palavras sinônimas, eu posso usar o singular, concordar, olha bem, pode ser feita no singular, como o primeiro exemplo, ou pode ser feita no plural, no caso do segundo exemplo. O afeto e o carinho é fundamental para os idosos. Esse está concordando com o mais próximo, né? Com um apenas. Com um apenas, um núcleo apenas. Ou o afeto e o carinho são fundamentais. Então, sujeito composto, antes do verbo, sujeito composto, palavras sinônimas, ele pode estar no singular, o verbo, ele que eu digo verbo, pode estar no singular, como pode também se apresentar no plural. Os núcleos do sujeito composto, unidos pela conjunção ou nós sabemos que a alternância, ou é um ou é o outro, então um é excluído, vamos dizer assim. Com valor excludente, a concordância é feita no singular. Maria ou José ocupará a presidência. Nesse exemplo aqui, nós temos um ou, como colocando a Maria e excluindo o José, um dos dois, que vai ocupar. Então, eu uso o verbo, no caso aí, no singular.
porque esse ou tem um valor excludente. Tá? Aqui até aqui temos algumas regrinhas de concordância verbal. Vamos agora à concordância com o verbo ser. Deixa eu levantar aqui, arrumar aqui um pouquinho. Aqui está tudo misturadinho, mas na verdade são regras separadas. Olha, em geral, a concordância do verbo ser é optativa, podendo ser feita tanto com o sujeito quanto com o predicativo. Se a intenção é dar ênfase ao predicativo, o verbo concordará com ele. Se a ênfase é sobre o sujeito, segue-se a regra geral. Então, no verbo ser, você pode colocar concordando com o predicativo ou concordando com o sujeito. As duas formas vocês podem dizer que estão corretas. Hoje são 25 de dezembro. Isso aqui, gente, esses dois primeiros, eles são bem delicados, porque nós sabemos que hoje não classifica como um sujeito, né? Quando indicar hora, quando indicar data, ou quando indicar distância, o verbo vai concordar com a expressão mais próxima, tá? Então, na primeira, são 25 de dezembro, está concordando aí com 25, que é o predicativo, é um numeral predicativo, então eu posso usar o verbo no plural. Aqui esse é como se eu estivesse colocando hoje é dia 25 de dezembro. O correto seria colocando a palavra dia. Se vocês procurarem nas gramáticas, eu gosto muito da gramática do Segala, e esta frase aqui, eu assistindo a videoaula, eu até telefonei para uma outra colega aí para tirar a minha dúvida, porque eu não concordei muito com a videoaula, não. Ai, meu Deus, essa aula está sendo gravada, se escutarem isso, né? Lá colocou o hoje como um sujeito. O hoje, no caso aqui, é um adjunto adverbial de tempo. O dia, que seria a palavra que poderia estar, hoje é dia 25 de dezembro, que ela não aparece na frase, mas que ela está subentendida. Então, isso que se vocês procurarem na gramática do Segala, que é a minha preferida, e que lá consta tudo e que nada mudou, que já tem lá nela, já está toda modificada, diz exatamente isso. Quando indicar o tempo, quando indicar a data, quando indicar a hora, então o verbo concorda com a expressão numérica mais próxima, né? Então, aqui no caso, ele pode usar das duas maneiras. Hoje são 25 de dezembro, que é a mais correta. Hoje são. Ou eu coloco hoje é, no caso subentendido, a palavra dia, 25 de dezembro. Então, hoje é 25 de dezembro, também está correta dentro da concordância aí do verbo ser. Agora, nesse caso aí de baixo, que vem a regrinha que está colocada lá em cima. O verbo pode se tornar no singular quando ele concordar com o sujeito, ou ele pode também concordar com o predicativo. Tudo é mistérios. Então, esse é, o verbo ser, está concordando. Peraí, admitir. Está concordando com o pronome, o sujeito, tudo. Ou pode ser o verbo no plural, concordando com o predicativo. Tudo é mistérios, tudo são mistérios. Então, o verbo ser aí, ele pode indicar, pode concordar de duas maneiras. Repetindo, verbo ser pode concordar com o sujeito, como ele também pode concordar com o predicativo, dependendo da ênfase que você quer dar dentro do contexto. Então, se eu pedir para colocar para completar a lacuna, você pode usar é ou você pode usar são, dependendo aí da concordância, se vai ser com o sujeito ou se vai ser com o predicativo. O de baixo também é bem simples, não é complicado não, que já é da nossa maneira até mesmo de comunicar no verbal, né?
Se o sujeito ou o predicativo indicar pessoa ou estiver representado por um pronome pessoal, a tendência é o verbo concordar com esses termos. Então, nós temos lá tudo como predicativo, né? Um pronome pessoal, temos reto, um pronome pessoal reto, e temos lá um pronome pessoal também, o problema são os outros. São quem? Os outros... outros, pronome indefinido. Está como pronome pessoal. Agora que eu estou vendo aqui. Vamos lá. O governo somos nós. Então, vai concordar com o pronome pessoal reto, nós. O governo sou eu. Então, o sou vai concordar com o pronome pessoal eu. O problema são os outros. Por que está pronome pessoal aqui? Agora eu me engasguei. Peço desculpas, vou ter que olhar bem esta frase aqui. São os outros. Outros, alguns, nenhum. Outros são os pronomes indefinidos. Aqui está como pronome pessoal. Só está substituindo eles, né? O problema são eles, os outros, no caso. Está ali embaixo, agora que eu vi. Está substituindo o pronome pessoal eles. Perdão, gente, para vocês verem como hoje eu não estou conseguindo me concentrar muito bem, não. Peço desculpas, tá? Aqui no caso já vem dentro do parênteses esse outros substituído pelo pronome eles. Então, nas indicações de tempo, o verbo ser concorda com a expressão numérica. Eu até já mencionei isso para vocês. Quando indicar hora, data, distância, o verbo vai concordar com a expressão numérica mais próxima. Exemplo, é 1 hora, são 2 horas, eram 3 quilômetros, 1 hora já tem ali, são 13 de novembro, que são as datas, tudo relacionado. Por isso que eu falo para vocês que o primeiro, esse aqui de cima, só um instantinho. Esse aqui, de hoje são 25 de dezembro. Hoje é 25 de dezembro, ele se enquadra nesse último aqui, na indicação de tempo. Por isso que eu não fui muito a favor que não poderia estar lá, e sim aqui embaixo, nas indicações de tempo, datas, horas, distância, o verbo, esta é a regrinha se vocês olharem na gramática, que eu até copiei aqui, quando indicar tempo, hora, distância, data, o verbo concorda com a expressão numérica mais próxima. No caso aí, desses 2 exemplos, e mais os 2 lá de cima, que temos, hoje são 25, hoje é 25, subentendendo hoje é dia 25, né? Como um exemplo ali. E aqui a gente conclui a concordância verbal com essas regrinhas. O que vocês acharam? O que vocês acharam dessas regrinhas? Não é tão difícil, sabe? Porque, assim, acho que no dia a dia a gente tem o costume de falar de um jeito, né? Acaba pegando o costume, e quando a gente vai ver a regra, fica meio... A gente se confunde um pouco. Tem muitas outras regras, tá? Isso aqui é só um pouquinho que o material apresentou. Se vocês observarem em gramáticas, especial, qualquer uma gramática, mas especial, como eu falei, é do Segala, ele tem vários itens de concordância verbal, como tem de concordância nominal. De concordância nominal, não me esqueci não, tá? Ainda fiquei de dar algumas para vocês, né? De concordância nominal, eu vou acrescentar no slide. De concordância verbal, nós vamos ficar apenas com essas aí que eu penso que já tenho bastante. Se vocês assistirem a videoaula, a professora coloca algumas outras que não apresentam aí no material, mas eu penso que no material já tem o suficiente para a gente poder entender. Só um instantinho.
Ah, tem uma aluna colocando aqui que de regência verbal é mais difícil. Eu não tenho dúvida disso, gente. Regência verbal, ela pega um pouquinho, porque vocês têm que analisar muito no contexto e, ao mesmo tempo, tem que estudar. Tem que memorizar a regência que o verbo pede, a transitividade que aquele verbo pede, que no nosso pensamento ele pode pedir uma preposição e, na verdade, ele não exige a preposição na regência. Então, tem que estudar os verbos colocados aí para vocês dentro do material e também dentro do slide que eu pus aí, acrescentei, tá bom? Então, na concordância verbal, lembrem, sujeito antes do verbo, sujeito depois do verbo, com quem que esse verbo pode concordar, ora com o núcleo mais próximo, ora com os dois núcleos, se for um sujeito composto depois do verbo, sobre o verbo ser, né? Ele pode ficar no singular, como pode ficar no plural, também concordando com o núcleo. Só um instantinho. Deixa eu ler aqui. Tá bom, Ana Clara. Então, hoje é o dia de todos estarem passando mal. A Gabi saiu de perto, mas eu estou muito preocupada com ela. Então, por isso que hoje eu estou meio tensa. Minhas aulas hoje não estão muito em concentração, não, tá, meus alunos? Então, se eu tiver alguma falha, é pedir a Deus para que não tenha nada, porque se eu perder minha secretária e eu ficar preocupada, problema de saúde para mim é isso que eu falo para vocês. A gente tem que priorizar a saúde. Tendo saúde, o resto é resto, né? Mas tá bom, Ana Clara, eu já li aqui o seu recadinho, tá? Vamos agora... Sandra, Oi. eu achei esse conteúdo bem difícil, tanto esse, tudo que é de concordância e regência, tanto verbal quanto nominal. A concordância verbal, você achou isso aí difícil? Porque Não, tipo, o de concordância verbal e de nominal. Eu fiquei muito em dúvida, eu tô muito em dúvida, tipo, eu não tô entendendo nada de concordância, tanto da verbal quanto da nominal. Nossa, Kalena, agora você me deixou preocupada. Sim. É porque você dá uma outra lida nesse conteúdo da concordância verbal, porque eu acho que, de repente, você lendo novamente, você vai perceber a concordância não é difícil. O que é difícil, o que eu vejo, é a regência. A concordância, já até na nossa prática, na fala, você já sabe que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Agora, o que você tem que acrescentar aí é no estudo mesmo, você tem que estudar para saber a regrinha. Quando tem regra, não tem como a gente explicar tanto, porque já está na regra, né? É diferente de um conteúdo que não tem regra. Por exemplo, eu explicar um predicado verbo nominal. Aquilo eu tenho que explicar várias vezes. Da concordância, da regência, que tem as regras, primeiro tem que entender, conhecer a regra. Então, quem ainda está com essa dificuldade, só me preocupa em dizer que não entendeu nada, e realmente me preocupa. Então, dá uma outra lida, assiste a videoaula que eu orientei vocês, a professora também, ela explica de uma forma bem tranquila, embora ela coloque também outras regras de concordância verbal, por exemplo, ela menciona lá na aula dela a palavra Estados Unidos, né? Estados Unidos, ele está no plural, mas o verbo só vai ser no plural se tiver um artigo. Os Estados Unidos são. Então, o verbo ser aí vai para o plural, porque tem um artigo no plural antes de Estados Unidos. Mas se tiver só Estados Unidos, o verbo é no singular. Então, ela menciona, Estados Unidos é um grande país. Os Estados Unidos são um grande país. Mais ou menos nesse exemplo que ela dá, colocando o artigo no plural, o verbo que está acompanhando Estados Unidos vai para o plural. E ela coloca outros exemplos lá também, que agora não está vindo na minha memória, mas eu vou fixar com vocês esses aí, tá? Que estão aí no material. Vamos fazer o seguinte, olha, pulem aí algumas páginas, vamos para a página 68, ali tem um pouquinho de concordância verbal que a gente pode trabalhar, tá? Para amanhã eu não vou deixar tarefa não, tá, meus amores? Para a gente poder tentar encerrar
essa parte aqui. Ou para amanhã, a gente vai começar esse recapitulando aqui agora. Se não der tempo, tem alguns números da página 68, 69, porque a 70 a gente já fez, né? Que é tudo de regência. Então, a 68 e a 69 que falta para a gente terminar o recapitulando, para a gente poder fixar melhor, ou ir para um outro capítulo e eu ir voltando. Porque, deixa eu ver aqui. É que a outra parte, o que falta é tudo de interpretação. Toda a parte de interpretação que está faltando aqui. Então, na página 68, número 1, vejam o que temos aqui. Tudo na frase. Tudo eram, olha o verbo ser aí, olha o pronome, atenção na regrinha, verbo ser, olha o pronome iniciando, a gente tem que ficar atento à regra, isso que eu digo, vocês precisam estudar as regras. Na frase, tudo eram belezas naquele lugar. A concordância verbal está correta? Há outra possibilidade de concordância? Então, vamos dar uma olhadinha lá no que acabamos de ler hoje, no verbo ser, como que fica a concordância do verbo ser. Ele pode concordar com quem? Vejam lá, olhem lá para trás, página que a gente acabou de ler, hein? Na página 62, concordância com o verbo ser. Vamos ver o que vocês podem responder aí. Tem toda a página falando sobre isso. Deixa eu ver se na página 61 também tem. Não, Sandra. 62 mesmo. A 62. Sandra. Tudo eram belezas naquele lugar. Diga, Letícia. O que a gente responde aí? Estariam era o ser no plural porque está querendo dar ênfase ao predicativo. Belezas? E o então, predicativo está no plural? Eu só posso usar dessa forma? Não. Então a pergunta, a concordância verbal está correta? O que você responderia aí? Sim ou não? Sim, porém, Sim, outro está correto. Não é válido. Peraí, vamos responder a primeira, vamos devagarinho. Você imagina a Kalina que disse que não está entendendo nada, então vamos devagarinho. A concordância verbal está correta, sim. Há outra possibilidade de concordância, Letícia? Sim. Sim, há outra possibilidade de concordância. Então, agora nós vamos explicar isso. Por que tudo eram belezas naquele lugar está correto? O que você pensa? O que você colocou aí? Eu acho que está correto porque está no plural para fazer concordância ao predicativo, porque ele está querendo dar ênfase ao mesmo. Muito bem. Então, eram está concordando com o predicativo. Olha lá a regrinha do verbo ser, ele tem duas possibilidades. Então, aqui está dando ênfase ao predicativo, mas também pode se usar de que outra forma, Letícia? Tudo é belezas naquele lugar? Tudo era, agora, tudo era beleza. Eu vou pôr a beleza no singular. Tudo era, o verbo no singular, concordando com tudo, que é o pronome. Então, eu posso colocar tudo era beleza. Ok? Então, são as duas maneiras que eu posso utilizar aí. Tudo eram belezas naquele lugar, ou tudo era beleza naquele lugar. O verbo pode concordar com o predicativo, que é aqui no caso está dando ênfase mesmo às belezas, mas também, se eu quero dar ênfase a tudo, ao pronome tudo, então eu posso usar o verbo ser no singular. Regra, tem que estudar. Então, vejam a resposta aqui, olha lá. Espero que os alunos respondam que a concordância está correta. Mesmo assim, há outra possibilidade de concordância. Tudo era beleza naquele lugar, porque o verbo ser pode concordar com o sujeito tudo, ou também pode ser tudo eram belezas, que esse verbo pode concordar com belezas, que é o predicativo. Tá? Reforçando,
tem que estudar regra de concordância verbal, tem que estudar os verbos de regência verbal. Isso é estudo e compreensão, é claro, né? Só um minutinho que apareceu a caixinha, vou precisar corrigir. Temos a letra B para a gente fazer, que a letra B é de regência verbal, que eu acho que a gente não fez. A gente fez a letra B? Não, né? Não. Não. Você disse que Letra B é passar, regência não passa, verbal. não. Agora, o número 3 é de concordância verbal, tá? Então, falta a gente fazer a letra B e o número 3, para a gente encerrar essa parte. Então, eu vou para a chamada, então fiquem atentos aí. Alice. Presente. Ok, deixa eu só colocar o bate-papo aqui, ativar o bate-papo. Ana Clara. Presente. Ah, tá, então você está aí, permaneceu, que bom. Ana Lídia. Ana Lídia. Presente. Arthur Noronha. Presente. Arthur Rios. Ok. Carla. Não está a Carla hoje. Ah, o Davi também não está com problema de internet. Emanuele. Presente. Ok. Gabriel Zanetti. Zanetti. Ok. O Góis, eu não estou vendo por aqui, mas se você está aí, Góis, dá um alôzinho. O Gabriel Vieira. Giovana. Presente. Isabela. Presente. João Guilherme. Presente, senhor. João Nilo. João Nilo. Está tudo bem com você, João? Está, João Nilo? Ok. José Haroldo não está. José Mateus. José Mateus. O Gabriel Vieira também não respondeu até agora. José Mateus. Júlia. Ok, Júlia. Muito bem. Calena. Calena. Letícia. Presente. O Lucas não está, certo? Luiz Fernando. O Gabriel Vieira respondeu. Joia. Falta o José Mateus, então. Luiz Fernando. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Nicolas. Nicolas. Ok. Thalita. Thalita. Ok. O Vitor Hugo também não está presente. Está faltando um monte de aulas. Ian. Ok. Yasmin. Presente. Ok. José Mateus. Vocês estão vendo o José Mateus aí, gente? José Mateus. Vamos, câmera ligada. Arthur, Giovana, João Guilherme, Calena, Letícia e a Yasmin. Câmera ligada. Deixei de falar o nome de alguém? E como hoje não tivemos tarefa para corrigir, né, não tem tanta participação. Deixei de falar alguém? Oi. Eu caí alguns minutos atrás, tá? Só para te avisar. Não entendi. Eu caí da reunião uns minutos atrás. Tá bom, Luiz. Mas você... Eu dei presença, não dei, Gabi? Tá presente aqui, tá, Luiz Fernando? Ok. Então, alunos, vamos ver, ainda temos um tempinho, dá para a gente fazer a letra B. Não dá? Dá, 4 minutinhos, menos de 4, mas dá. Na página 69, vamos ver regência aqui verbal para confundir, né? Estamos vendo concordância verbal, mas esse exercício nós não fizemos. Vamos lá. Classifique os verbos desejar e enxergar
de acordo com a sua transitividade nos 2 exemplos e justifique. Então, vamos ver primeiro o verbo desejar. Quanto à transitividade, olha lá na frase. Alunos e professores desejavam as férias de final de ano. Então, quanto à transitividade, como é que eu classifico o verbo desejar? Verbo transitivo Transitivo direto. Transitivo direto. Então, na oração, desejar está na função de transitivo direto. Ele pede complemento? Não. 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 Pede. Claro As que férias. pede, Não. gente. Claro que Porque pede tem complemento sem preposição. preposição. Sem preposição. Isso, ele pede um complemento, só que o complemento é sem a preposição. Agora, o verbo permitir. Vamos lá. Como que o verbo permitir aqui, ele está exercendo a função quanto à transitividade? Como que ele pode ser? Verbo transitivo direto? Só direto? Vimos ontem isso, hein? Ó, permite a quem? Ao Bitransitivo? cientista. Ele permite o quê? No caso aqui, enxergar. Porque o verbo enxergar, lembra que eu falei ontem, fiz a observação quando a gente corrigiu? Então, o verbo permitir aí está exercendo a função de direto e indireto. Pede um complemento com preposição e sem preposição. Ele permite o quê? Enxergar as células. Permite a quem? Ao cientista. Portanto, o verbo permitir, ele é bitransitivo aí dentro da regência do verbo. Então, desejar é transitivo direto, pede um complemento sem preposição, e permitir, ele é um bitransitivo, ele pede aí com e sem preposição. Então, vamos fazer o número 3, porque... Vamos ver se não vai aparecer a resposta. Ah, dá. Aí tem um gabarito, olha, vejam bem. Na letra B. Deem uma olhadinha, vejam se está aí dentro do que vocês responderam. Para a gente terminar o número 3. Meus amores, vocês têm muita tarefa para amanhã? Estão com muita tarefa? Não. Hein? Deixa eu passar uma aqui para amanhã. Só uma página, mas vocês têm que ler um estatuto para vocês responderem. Lá do caderno suplementar. Deixa eu ver, porque da apostila a gente já terminou. Deixa eu ver. Ah, não, tem da apostila, um menorzinho aqui para a gente ganhar tempo. Espera aí. Sandra, Oi. desculpa te interromper. É que eu fiquei meio em dúvida, porque no enunciado está pedindo para classificar o enxergar, mas na resposta estava permitir. Foi o que eu falei ontem. Lembra que aí do verbo enxergar que está no infinitivo, o permitir permite o quê? Enxergar. Permite a quem? Ao... Deixa eu ver a frase lá novamente. Espera aí que eu estava vendo a tarefa e aí me perdi da página. Qual é a página mesmo? Onde está? Falem para mim, por favor. Ah, achei. Página 69, que eu estava lá na 71 para ver a tarefa para amanhã. Olhem bem na número 2, isso aí dá continuidade ao número 2. Termo regente da segunda frase é permite. E ao cientista é o termo regido como objeto indireto. E enxergar as células é o termo regido como objeto direto.